Então, tá gravando, né? Eu vou desligar o microfone para ficar ali prestando atenção. Já começou a gravar ou ainda está processando? Esse REC aí, ele... Já começou, professor. Esse vermelhinho aí já está gravando. Então vamos lá, né? Então, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início ao prosseguimento, né, das nossas mesas do primeiro seminário de pesquisa do CSC, né, do Grupo de Pesquisa Ciências Sociais e Cidade. A mesa de hoje, né, do dia 5 de janeiro de 2022, tem como tema Mapas Mentais e Cidade, tá? E com a participação, né, a composição aí da Viane Oliveira, que já é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Piauí, e João Flávio, que é doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? Eu sou o professor Wellington Maciel, vou fazer a mediação e, após as apresentações, cada um vai ter 20 minutos, né, para apresentar, lembrando que o seminário tem como intuito principal apresentar o estado da arte, das pesquisas, né, as questões, os problemas, né, os objetos, enfim. Tem esse caráter um pouco aberto, né, porque, afinal de contas, aqui é um compartilhamento, né, das pesquisas que a gente vem desenvolvendo no grupo, né, o Grupo Ciências Sociais e Cidade. Tá certo? Então, vou passar agora a palavra para a Viviane. A Viviane vai ter 20 minutos, tá, Vivi? Eu vou marcar aqui e vou fazendo a mediação. Quando estiver faltando 5 minutos, aí eu te aviso também, para você fazer suas considerações finais. Tá bom? Tá ok, professor. Wesley, dá para apresentar? Dá, né? Dá sim, dá sim. Tá desligado, Vivi, teu microfone. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá dando para ver. Tá aparecendo em tela cheia para vocês? Ou só pra... Não, aqui não tá em tela cheia, não. Não, tá não. Mas dá para vocês verem, né? Dá sim, Vivi, tá bem legal. Dá sim. Tem problema. É que eu boto aqui no computador em tela cheia, mas para vocês não sei porque não está indo. Mas é sobre isso, gente. Vai dar tudo certo. Então, boa tarde, né? Eu estava pensando, quando o professor Wellington lançou essa proposta para a gente, né? Eu fiquei pensando se eu apresentava o decorrer, né, das minhas pesquisas acadêmicas, ou se eu apresentava o projeto que eu entrei, né, no doutorado, né, que é, na verdade, sobre os pontos que ficam em aberto, né, porque sempre fica pontos em aberto, e a gente vai tentando, né, de certa forma, ir remendando, né, como eu falei, costurando aos poucos. Então, eu disse assim, não, vou fazer um aparato geral, né, até esse determinado ponto que ficou insolto, e, dependendo, a gente vai tentando remendar, né. Então, assim, eu sou de Parnaíba, né, venho desenvolvendo as minhas pesquisas sobre o urbano em Parnaíba, né, então, por isso o texto, a cidade, o bairro e a rua, né, notas sobre a sociologia urbana em Parnaíba,
não é o título nem da minha dissertação, né, nem de nenhuma das pesquisas que eu venho desenvolvendo, mas de um aparato mais geral, né, dos temas que eu procuro pesquisar, que eu me interesso, né, enfim. Como era uma forma da gente apresentar, né, sobre justamente o que a gente vem pesquisando, né, então achei que uma forma de falar de uma forma geral, né, seria bem específico. Eu queria pedir desculpa, né, que eu estou um pouco nervosa, não vou mentir, né, então, assim, peço desculpa, talvez eu erre um pouco, né, que eu estou um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho que toda pesquisa, né, ela tem uma trajetória, né, a gente faz uma trajetória de pesquisa, né, quando a gente começa a pesquisar. Então, ai, obrigada, gente. Então, nós pesquisadores também temos uma trajetória por trás, né, das nossas pesquisas, e elas também são importantes para poder consolidarmos a nossa própria pesquisa, né. Então, assim, eu acredito que a minha trajetória como pesquisadora, como moradora da cidade, como moradora do bairro, né, ela não deixa de ser importante para a própria consolidação da pesquisa, né, e para a consolidação dos dados, né, enfim. E concordando, né, não sou weberiana, gente, mas concordo que Weber nos ajuda a compreender muitas coisas, né, da vida cotidiana. Então, assim, as subjetividades, elas estão entrelaçadas o tempo todo dentro da minha pesquisa, né? Então, por mais que a gente tente fazer aquele exercício, né, ainda mais para quem estuda, para quem pesquisa seu bairro, para quem pesquisa sua rua, para quem pesquisa sua cidade, né, a gente está sempre fazendo aquele exercício de estranhar o familiar, né? É difícil, né? É complicado, a gente tenta, né? Vai lá, diz que não, isso eu não concordo, né? Mas é difícil, né? Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis para mim, né? Foi essa parte de me afastar um pouco, né? Do objeto de pesquisa para poder compreender algumas nuances, né? Do campo, né? Então, assim, do objeto de pesquisa à pesquisa. Aqui eu trouxe um mapa de localização geográfica da cidade. Esse mapa está na minha dissertação, né? Eu não trouxe muitas fotografias porque eu estou na casa da minha avó. Então, eu não trouxe no HD, eu não trouxe nada para cá, porque eu estou cuidando dela, né? Aí eu fiz, eu não ia nem fazer slide, eu ia falar mais, ia ser mais pela fala, né? Mas aí, para localizar um pouco, né, eu peguei algumas coisas da minha dissertação e coloquei aqui. Então, se a imagem estiver muito ruim, é porque foi um Ctrl+C e Ctrl+V mesmo, sabe, gente? Então, assim, é sobre isso, mas vai dar certo. Aí aqui é mais para localizar vocês, né, sobre a cidade de Parnaíba, né, e falar um pouco sobre o programa da pesquisa, porque o bairro São José, né, que é o bairro que eu realizo as minhas pesquisas, o que foi que me motivou a pesquisar, que eu acredito que são coisas interessantes e que permeiam, né, a nossa pesquisa, a nossa vida acadêmica, enfim, né. Então, Parnaíba, ela está localizada no litoral do Piauí. Ela faz fronteira ali com o Maranhão, né? E ela é cortada por dois rios importantes, o Parnaíba, né, que tem se tornado aí bastante falado pelas mídias devido às cheias, né? E o Igaraçu, né? A população daqui, ela é no último censo, né, do IBGE, ela estava um pouco mais de 153 mil habitantes, né? Então, ela é o segundo estado a segunda cidade mais populosa do estado do Piauí. Historicamente, né, vou falar um pouco, né, para poder situar, a cidade ela era uma vila, né, que no período colonial ela mantinha uma tradição rural. Então, aqui ela era zona mesmo de fazendeiros, né, ricos fazendeiros. Comerciantes de gado, então ela foi desenvolvida, o desenvolvimento econômico dela foi permeado dentro das fazendas de gado, né, do comércio de exportação, de importação, das charqueadas, né, enfim. Então, a cidade ela ainda chegou a ser uma das primeiras vilas, né, que teve um plano regulador prévio. E só vai se tornar cidade, né? Gente, eu passei. Eu juro que eu passei. Peraí. Ainda está no primeiro, Vivi. Pronto, aí passou agora. Pronto. Está no segundo. Deu certo? Deu. Ai, eu não perdi. Sim.
E então ela só vai se tornar cidade, né, em 1762, né, que aí é que ela vai se tornar a cidade de Parnaíba. Até lá ela vai mudando de nome assim umas 4, 5 vezes ela muda de nome, né, vila, de vila para cidade ela mudou de nome umas 4 vezes, né. Então assim, eu acho essa parte histórica interessante para a gente poder se situar, até porque condiz justamente com a própria criação e construção, né, do próprio bairro São José, né, que é o bairro que nasceu juntamente com a cidade. E aí que vem o meu interesse de pesquisa, né, porque não é só porque é o bairro que eu moro, mas ele é tido como um bairro tradicional da cidade de Parnaíba. E os bairros tradicionais da cidade, eles, pelo que eu percebo, né, aqui, eles são tidos como bairros outsiders, digamos assim, né? Esse bairro, ele fica beirando ao rio, né, beirando ao rio Igaraçu, né, que é um dos afluentes da cidade de Parnaíba, né, um dos rios mais importantes da cidade. Então, assim, ele tem todo um estigma, né, ele tem todo um aparato de ser, o bairro dos idosos, o bairro que ninguém quer mais morar, o bairro das prostitutas, o bairro dos bêbados, o bairro dos boêmios, mas, né, como tudo tem mais, mas é o bairro da boa vizinhança, é o bairro onde as pessoas se apadrinham, é o bairro onde todo mundo se conhece, né? E essa história do bairro que vai nascendo junto com a cidade me chama muita atenção, me chamou muita atenção, justamente para eu compreender como é que as pessoas nesse ambiente conviviam, mesmo sendo um ambiente outsider, né, mesmo dentro desse ambiente outsider, construindo laços fortes, né, de pertença, de solidariedade, de sociabilidade, né, desenvolvendo ali o tempo todo sentimentos, né, de pertencimento, ora ressentimentos, devido ao próprio processo, né, industrial da cidade, que não se desenvolveu, e do próprio bairro também, que não se desenvolveu, digamos assim, como outros bairros, né. Quando a gente fala que pelo menos, né, quando o pessoal aqui da área, digamos assim, da zona, fala de que o bairro São José ele é um bairro tradicional da cidade, quando quer dizer que o bairro ele é muito antigo, né, ele é muito velho. Então, assim, a maioria da população do bairro, ela é de idosos, né, mas também tem jovens, né, e a maioria da população também é de mulheres, né, mulheres jovens, inclusive. Então, essas coisas iam me chamando a atenção, né, e no decorrer da pesquisa, eu fui anotando, eu ia percebendo logo assim. Aí eu pensei, eu não consigo examinar, eu não vou conseguir pegar esse bairro como um todo. Então, como é que eu vou fazer para estudar uma parte dele, porque isso foi no início foi na graduação, né? No início da graduação. Como é que eu vou fazer para estudar um pouco dele? Né? Então eu peguei meio que fiz um zoom, né, no bairro e peguei a minha rua para estudar. Né? Eu ia pegar outra rua, né? Eu na graduação, no meu TCC, eu tento fazer um estudo comparativo entre duas ruas do bairro, né? Uma rua mais movimentada e uma rua mais, digamos assim, tradicional do bairro, né? Uma rua mais recente e uma rua mais antiga, né? E na dissertação eu pego apenas uma rua para poder, né, estudar. Então eu vou me aprofundar nessa rua, eu vou entrar na casa, tentar, né? Entrar na casa das pessoas, conversar com as pessoas, saber, né, o que essas pessoas estão fazendo nesse ambiente, né? Por que a rua? Porque eu acredito, né, assim como vários autores, né, assim como Benjamin, assim como Baudelaire, assim como Gilberto Velho, assim como Zimmel, assim como Carlos Fortuna, né, assim como outros tantos autores, né, da sociologia, da antropologia urbana, que estudam o urbano no Brasil, né, e se debruçam sobre os estudos da rua, do bairro, da cidade, eles acreditam, né, que a rua ele é um ambiente vivo, de memória viva, né? E é onde a gente consegue, por exemplo, entender mais ou menos, porque a gente ainda não consegue, né, ter uma compreensão total, né, de como funciona a sociedade, de como os laços eles são mantidos, eles são reforçados, né? E na convivência, na vivência, na troca de experiência, no observar, no viver do dia a dia,
né, a gente consegue entender mais ou menos como é que a cidade ela vai se remontando, ela vai se montando, ela vai se fazendo, ela vai se refazendo dentro das experiências dos próprios moradores, né? E como a gente consegue compreender isso apenas dentro de um bairro, né? Claro que não dá para a gente dizer, a cidade toda é desse jeito, não, né? Mas dá para a gente ter mais ou menos uma noção, né, de como as pessoas, como os habitantes, né, como eles pensam, como eles agem, né, que tipo de sentimentos eles constroem, né, dentro do seu viver do dia a dia, né? Então, assim, uma das coisas, assim, que eu estava falando, né, sobre a questão da cidade, eu optei, foi porque, assim, a Parnaíba, ela é tida como uma cidade média, digamos assim. As pessoas brincam que ela é a cidade de um prédio só. Então, ela é uma cidade que ela ainda não, a gente fala, verticalizou, essa palavra. Ela ainda não verticalizou. Né? Então, assim, eu me utilizo da categoria do Milton Santos, né? No lugar de utilizar cidade média, eu utilizo cidade local. Né? Por que cidade local? Porque, segundo eles, as cidades locais, né, elas são justamente as cidades que deixam de servir às necessidades primárias, digamos assim, né, e passam a servir às necessidades das populações em geral, né? Porque a população começa a crescer. Então, o meu vizinho, ele não vai ter mais a necessidade só do trigo ou do arroz, né? Porque eu já tenho outro vizinho que tem outra necessidade, e o outro vizinho já tem outra necessidade, e o outro já tem outra, né? Então, assim, a população cresce, as necessidades aumentam, né? Então, começam a vir mais pessoas morar na cidade, né? Então, a maioria da população de Parnaíba, então, ela é formada por moradores, inclusive, do Maranhão e do Ceará, porque vieram para cá em busca de emprego, justamente porque em tempos áureos, que é como a população fala aqui, né, por que esse ressentimento da cidade dos tempos áureos, né? Justamente porque tinha essa onda dos bons tempos, né, entre aspas, tinha as indústrias, né, na cidade, tinha emprego, tinha trabalho, tinha serviço. Então, vinha muita gente de fora em busca disso aqui. Se alocavam aqui, moravam aqui. E o bairro São José, ele é o bairro onde mais é abrigada essa população, né, a população trabalhadora, né, tanto que o nome do bairro é bairro São José, né, que é o santo dos trabalhadores, né, então, assim, são coisas bem simbólicas, né, mas que nos ajudam a entender como é que vai funcionando justamente, né, essas chaves, essas ferramentas, essas engrenagens, digamos assim, né. Deixa eu passar. Passou aí para vocês, gente? Não. Aqui. Dá para ver? Pronto. Embaixo aí tem o mapa das feições empíricas da pesquisa. O que são essas feições empíricas? É justamente o bairro São José, né? Então, essa área aqui, né? Estou mostrando aí para vocês, é a área do bairro São José. Essa parte aqui em azul é o Rio Igaraçu, que corta uma parte da cidade e que corta uma parte do bairro São José, né? As categorias de análise. A gente, né, gosta, né, sociólogo gosta de trabalhar com categoria, né, elas são importantes para a gente, né, para a gente poder compreender, né, o que a gente quer, afinal de contas, fazer, o que a gente quer falar, como que a gente quer entender, né, esse objeto, esse negócio. Então, aqui eu separei quatro categorias, né, que são as categorias gerais das minhas pesquisas, né, cidade, bairro, rua e emoções. Cidade, Parnaíba. Bairro São José, Tucuns. Por que Tucuns? Porque Tucuns foi o primeiro nome do bairro. E é um nome que ainda persiste na memória dos moradores, principalmente dos moradores mais antigos. Então, por que é notado um sentimento de pertencimento? E por que ele é importante? É justamente por isso. Porque certos laços, mesmo com esse doce da modernidade que as pessoas tanto querem, que as pessoas tanto gostam, né, o tradicional, né, o antigo, digamos assim, ele ainda é rememorado, né? Ele ainda é visto, ele ainda é querido, né, pelos moradores. A rua Coronel Gervásio, né, que é justamente a rua que eu me debruço para poder, né, fazer as pesquisas, na verdade, para poder fazer a seleção, né, dos moradores, né, para não ficar, tipo,
uma coisa muito distante, né? Eu peguei apenas uma rua para fazer a seleção dos entrevistados, né? Dos atores sociais. E as emoções, eu coloquei aqui só o sentimento de pertença. Mas emoções, ela é uma categoria muito importante. Eu acho que em vários trabalhos, e não em quase todos os trabalhos, né? Porque a nossa vida, ela é permeada por emoções o tempo todo. A partir do momento que você escolhe seu objeto de pesquisa, você já está ali lidando com um momento de emoção, né? Com subjetividade sua, né? Então, a categoria emoção, ela já está contida naquilo, né? Então, aqui eu separei o sentimento de pertença porque foi o que mais se sobressaiu, né? Nas observações de campo, nas observações, nas análises, né? Aí, deixa eu passar. Aí, aqui tem outro mapa. Gente, esses mapas, eles foram construídos no decorrer da pesquisa por mim e pelo professor Ari Osvaldo, né? Foi um dos meus membros na minha banca, né? Ele é da Universidade Federal do Piauí e ele se colocou para me ajudar a construir esses mapas, né? Dá para ver, né? Dá. Aqui são as feições rurais e urbanas da cidade. Ai, meu Deus. Vai dar certo. Aqui são as feições rurais e urbanas da cidade. Eu coloquei aqui para a gente ter mais ou menos noção do que é rural, né? Do que é tido, na verdade, como rural, porque essa questão rural e urbana é uma coisa que até hoje ainda gera muita discussão, né? Na sociologia, na antropologia urbana e rural, né? E aí aqui eu coloquei... Aí aqui dá para vocês verem, essa parte aqui mais escura do meio é justamente a área urbana, é a área mais concentrada, né? Onde as pessoas moram, onde tem mais casas, enfim. E essa parte aqui ao redor mais clarinha é a de baixa densidade de edificações, que é esses municípios mais... Os municípios menores, né? Essa parte aqui, mais clarinha. Né? Aí, assim, aqui eu coloquei os objetivos gerais e os objetivos específicos, né? Os objetivos gerais é justamente perceber, né, o cenário social contemporâneo e a cidade de Parnaíba a partir dos códigos construídos de acordo com as experiências emotivas, sob a ótica e a narrativa dos atores sociais, né? Analisar o bairro e a cidade como uma comunidade afetiva, né? E os objetivos específicos, compreender, a partir das experiências de vida dos atores sociais, a memória, o cotidiano, a sociabilidade, e como o sentimento de pertencimento, ele é internalizado dentro do discurso do morador do bairro. Né? E quando eu falo do discurso dos moradores do bairro, eu não me tiro desse discurso, né? Eu coloco, né, o meu depoimento, né, nos trabalhos, né, a minha percepção como moradora e como pesquisadora. Identificar como os processos afetivos em relação ao bairro contribuem para a formação de uma cultura emotiva do bairro. Será que é possível a gente falar de uma cultura emotiva de determinado bairro, de determinada cidade, de determinada rua, né? Então, é mais ou menos por aí. Deixa eu ver. Aí, aqui foram as etapas, né? As etapas das pesquisas, né? Geralmente, quando procuro fazer pesquisa, a gente tem um diagrama, né? Que a gente segue, né? Então, aqui a pesquisa teórica, a pesquisa de campo, o primeiro passo. O segundo passo, tornar o familiar estranho e estranhar o familiar. Gente, no início foi terrível, porque as pessoas perguntavam sobre o que é o teu trabalho. Aí eu dizia, não, estou pesquisando sobre o bairro São José, o bairro que eu moro e tal. Ah, tu vai fazer uma autobiografia? Eu não vou fazer uma autobiografia. Uma coisa meio assim. Eu me sentia até meio que cobrada. Eu digo, meu Deus do céu, eu estou fazendo uma autobiografia? Né? E, no entanto, não é, né? Aí a coleta de dados, né? E o estudo comparativo com a cidade de Parnaíba. Por quê? Porque eu tento analisar o bairro como uma pequena comunidade dentro da cidade, digamos assim, onde tem seus próprios códigos, né? Por mais que você consiga compreender o bairro, consiga compreender o bairro como um locus dentro da cidade, né? Cada bairro possui os seus códigos, cada bairro possui a sua forma, né, de se comunicar uns com os outros, de andar nas ruas. Então, por exemplo, até os dias de passar o lixo na rua é diferente, digamos assim,
Então, o cheiro do bairro é diferente, as pessoas que andam nos bairros é diferente, né? Tem bairros que tem mais pessoas, tem bairros que você vê menos pessoas utilizando das ruas, né? Então, assim, tem várias características, né, que fazem o bairro ser uma comunidade única dentro da cidade, né? Então, a gente pode dizer que uma cidade, ela é um aglomerado de várias pequenas cidades que são os bairros, né, digamos assim. Gente, eu queria falar tanta coisa, mas, assim, vai dar tudo certo sobre isso. E obrigada. Eu trouxe aqui a imagem do Porto das Barcas, né, porto de exportação da cidade, né? Uma das causas dos ressentimentos parnaibano que eu estou tentando compreender, né, agora no doutorado, pretendo compreender agora no doutorado. Então é isso, obrigada. Que bacana, Vivi, legal, muito bom. Aprendemos bastante sobre Parnaíba, sobre o bairro São José, tá? Eu anotei várias coisas aqui, que bacana, legal. Eu acho que a gente faz aquela dinâmica da primeira mesa, né? A gente passa, então, a palavra para o João Flávio, não é isso? E aí, depois, a gente abre aqui, né, para os participantes, né? Para questões, enfim, contribuições, talvez, enfim, né? Tudo bem? Podemos fazer assim? Tranquilo. Obrigado, Vivi. Muito bom, muito legal. Já aponta para vários caminhos aí, né? Do próprio doutorado também, né? Professor, você pensa que você não me abandone, não, viu? Eu estou de olho em você. Não vou abandonar, não. Mesmo se o pós-doutorado vier também, não vou abandonar, não. Não se preocupe, não. Pois muito bem. Então, vamos para o João. A Vivi vai tirar agora o slide, né? Tirar a apresentação. Aí o Flávio vai iniciar. Deixa eu só zerar aqui também. Pronto. Deixa a Vivi tirar aí a apresentação dela, que aí eu passo para o João Flávio. Pronto, João. Posso passar agora? Você já está pronto? Tá, deixa só eu projetar aqui o tá bom. slide também. Pode fazer tranquilo. Tá. Eu venho aqui em apresentar, projetar a tela inteira ou uma janela? Eu sempre me confundo com isso. Tem nessa setinha, nessa caixinha que tem uma setinha, né? Tem a tela inteira ou uma janela? Qual uma janela. Você tem que abrir ela primeiro no teu computador. Tá aberto aqui. Aí depois você vai lá em uma janela. Apareceu? Apareceu? Aí você pede para compartilhar. Tá, deixa eu só colocar aqui. Tá, vocês estão vendo aqui o leitor de PDF? Não, tá aparecendo, Flávio. Tá. Show de bola. Tá contigo agora. Deixa só eu maximizar aqui a apresentação, aí eu... Tá, vocês estão vendo aí maximizado? Deu certo ou não? Deu sim, João. Certo, beleza. Deixa eu colocar um cronômetro aqui para mim mesmo, porque senão eu me perco e não paro de falar nunca. E aí, só como eu estou aqui olhando na mesma tela a apresentação, eu não estou vendo nada do que vocês estão digitando. Tá? Qualquer problema, qualquer coisa, vocês usem áudio, porque eu não consigo ver o chat enquanto eu estou aqui olhando a apresentação. Primeiro, eu queria agradecer o convite, professor Wellington, não só para convite a participar do CSC, como a participação do seminário, né, embora tenha sido em cima da hora. Eu acho super interessante, eu acho que vem bom tempo esse seminário também. Para quem vem entrando agora, é super interessante, porque a gente pode... eu não sei como é que o grupo funciona, se ele vai ter encontros presenciais, eventualmente, se ele tem encontros periódicos, mas, de qualquer forma, é uma maneira da gente conhecer as pesquisas uns dos outros. E encontrar pontos de contato entre as nossas pesquisas, que são super interessantes. O meu projeto é um projeto de doutorado. Eu não sou sociólogo, eu sou formado em comunicação social. Tive uma passagem no curso de arquitetura inconclusa, mas adoro planejamento urbano, urbanismo, sociologia urbana, e decidi seguir o doutorado
em Sociologia Urbana com o professor Breno Fontes, que não pôde participar, até tinha falado para caso ele conseguisse participar, né, do seminário, mas ele não pôde estar presente. A minha pesquisa é sobre Fortaleza, como a maioria das pesquisas de vocês, mas a minha pesquisa, acho que o que tem de diferente, talvez, até no processo de justificativa do meu projeto de justificativa de relevância, é que é uma pesquisa que trata sobre o processo de espacialização das elites e das classes médias em Fortaleza, né? Que, embora não faltem informações sobre os bairros ricos de Fortaleza, não se trata de uma questão de resgate histórico desses bairros, mas compreender esse processo de espacialização das elites, o processo de reprodução da segregação socioespacial em Fortaleza, é extremamente importante e tem uma espécie de vácuo sobre a sociologia das elites e da classe média no Brasil, principalmente. E eu trabalho com Bourdieu e é uma espécie de projeto bourdieusiano, eu diria, entender as lógicas do exercício do poder, né, da reprodução do status quo social. A gente tem que entender a inércia social se a gente quer se quer começar a entender qualquer processo de mudança, né, o que são os mecanismos que reproduzem a sociedade na sua estrutura, né, tal como ela é. Então, o título do projeto, por enquanto, isso é um drama que acho que vocês passam, né, sempre que a gente batiza o nosso projeto, a gente tem vontade de mudar o nome na semana seguinte, à medida que a gente vai seguindo com a pesquisa. Por enquanto, ele se chama Aldeotização do Grande Mucuripe, né, estratégias de desterritorialização das elites na zona leste de Fortaleza. Eu uso esse termo aldeotização, é um termo que um geógrafo aqui de Fortaleza, acho que é Fuch Júnior o nome dele, não sei se é Sérgio Fuch Júnior, alguma coisa, que inclusive tem uma dissertação feita pelo PPG em Geografia, eu acho, da UES, mas infelizmente a dissertação dele não está disponível na biblioteca, o arquivo está errado, quando você baixa essa dissertação ele vem errado, mas ele usa esse termo aldeotização quando ele está estudando o processo de urbanização do setor sudeste de Fortaleza. Eu gosto de começar toda a apresentação, eu percebi que toda vez que eu apresento meu projeto, eu acabo começando por esse mapa. Esse mapa é o mapa do IDHB, né, dos bairros de Fortaleza. É um índice adaptado, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, a partir dos dados do IBGE 2010, em que eles fazem uma adaptação para a expectativa de vida, substituindo por longevidade, mas que ele espacializa, para mim ele representa muito bem, né, a espacialização da diferença social em Fortaleza e como se configura o processo de segregação socioespacial em Fortaleza. Então, vejam que a gente tem, em cores frias, né, especialmente em azul, a gente tem os mapas com maior IDHB, né, são bairros com IDH acima de 0,7, e para a maioria de vocês que estudam Fortaleza devem ser familiares com a forma de Fortaleza, né, a forma do mapa de Fortaleza, e provavelmente com a distribuição dos bairros em Fortaleza, vocês devem reconhecer que os mapas azuis são justamente a região do Meireles, da Aldeota, Dionísio Torres, do Cocó, o que a gente chama, não é uma categoria sociológica, mas que a gente chama, e todo mundo compreende quando a gente usa esse termo, né, de zona nobre de Fortaleza. Quando se refere à zona nobre de uma cidade, embora não seja um conceito sociológico, todos nós entendemos mais ou menos o que significa, ao que nós estamos nos referindo quando a gente fala em zona nobre de uma cidade, né? Quando eu falo em zona nobre de Recife, por exemplo, eu estou falando não só da região de Boa Viagem, mas de outra região que não está conectada com Boa Viagem, na região oeste de Casa Forte, por exemplo, que é uma região mais tradicional, e que, embora não seja uma zona, quando a gente fala em zona nobre, a gente está se referindo lato sensu, à parte rica da cidade, né? Aonde residem os mais ricos. E vejam que Fortaleza tem uma configuração característica das cidades brasileiras, né, como o Flávio Vilaça faz um estudo empírico com várias grandes cidades, em que existe uma região geral de aglomeração das elites, né? A gente percebe que os bairros azuis estão, de fato, todos conectados, né? Esse que não está conectado é embaixo da região do Cocó, não sei se vocês estão vendo a mãozinha aqui na minha tela, que é a região do Guararapes, que é justamente a expansão sudeste, mas ainda assim muito próxima desse miolo da zona nobre da cidade. E em verde a gente tem bairros com IDH médio, que também seriam considerados, talvez, parte do... Né, é um conceito muito difuso, a ideia de zona nobre, mas tem bairros como Bairro de Fátima, Joaquim Távora,
né, o Papicu, por exemplo, e que a gente percebe uma concentração da pobreza em Fortaleza, né, e a gente percebe isso na paisagem, né, todos vocês, a maioria de vocês estudam Fortaleza, já viram fotos aéreas de Fortaleza e transitam por Fortaleza, e percebem essa distinção, não só da concentração de serviços, de infraestrutura e toda a lógica de assimetria de distribuição de recursos que a gente percebe na cidade, como ela se concentra nesse miolo próximo da praia, né, na ideia geral de centralidade da aldeota, e como existe uma ausência desses recursos, o que não significa ausência de vitalidade urbana, mas uma ausência desses recursos, né? Existe uma assimetria de acesso a esses recursos nas regiões sul e sudeste de Fortaleza. Só que esse é um cartograma, né? Então, é uma espécie de espacialização de uma tabela, né? São a divisão da cidade em bairros sempre é um pouco redutora da complexidade real da cidade, porque a gente atribui a um bairro uma média e a gente marca nesse cartograma, atribui uma cor ou um número a essa divisão. Isso não corresponde à complexidade da cidade. Esse outro mapa mostra também essa configuração da segregação socioespacial em Fortaleza. Em um dos artigos que eu postei lá no grupo sobre desigualdades de mobilidade, né, da Tainá Bittencourt e outros 2 autores do Centro de Estudos da Metrópole, e esse é um mapa bem interessante em que ela parte também de dados do IBGE, mas ela faz alguns tratamentos estatísticos em que ela divide a cidade em diversos polígonos, e vejam que eu tenho à esquerda, se vocês notarem cores frias, eu tenho a concentração das classes mais altas, segundo a tipologia do Goldthorpe, né, que é uma tipologia ocupacional de classes, não só das classes mais altas, como dos brancos na cidade, concentrados justamente na região da Aldeota, Meireles, Cocó, etc. Vejam a concentração aqui em roxo, né, não só por essa divisão dos bairros, né, que é um pouco mais redutora, essa é uma divisão um pouco mais complexa, e do outro lado eu tenho esse mapa espacializando onde é que estão as classes mais baixas nessa estrutura ocupacional e as pessoas negras em Fortaleza, né? Então, é justamente quase um processo inverso, né? Onde estão os ricos e brancos, onde não estão concentrados as pessoas negras e na estrutura social, nas classes ocupacionais consideradas as mais baixas da estrutura social. Então, essa configuração da segregação espacial em Fortaleza, nós conhecemos muito bem, nós, né, andamos por Fortaleza, estudamos Fortaleza especificamente, e a gente percebe que existe esse processo, esse pequeno miolo, essa pequena bolha, praticamente toda conectada, né, muito diferente, que apresenta uma paisagem e uma concentração de recursos muito diferente da maioria da cidade, né. Vejam um espaço gigantesco que a gente tem aqui, se a gente somar os bairros com IDH acima de 7 e acima de 5, a gente não tem nem 30 bairros, né, numa cidade que tem, se eu não me engano, agora ela está com 130 bairros. Né? Então, essa noção de zona nobre, né, eu gosto de transformá-la numa categoria sociológica, Só um minuto, pessoal. Está em cima, deve ter suporte. Eu trabalho com... Desculpa, meu irmão entrou aqui no quarto. Eu trabalho com a ideia de zona nobre enquanto a categoria sociológica, trabalhando a partir da teoria do Vilaça, né, de estrutura intraurbana. Então, Vilaça entende que existe uma estrutura que não é a mesma coisa, que a estruturação intraurbana não é a mesma coisa que urbanização, quando ele se refere à estrutura intraurbana, que o processo de urbanização cria áreas distintas que têm relação funcional umas com as outras, e que nesse processo existe, né, áreas de concentração industrial, áreas de concentração de trabalhadores, e existe uma área que eles chamam de uma região geral de aglomeração das elites. Né? E acontece que é justamente nessa região geral de aglomeração das elites em que a vida cotidiana das elites se reproduz, né, majoritariamente. Então, existe um processo da segregação socioespacial que não só, né, cria essas distinções de paisagem e de condições de vida que são muito evidentes no mapa, mas que cria também experiências de cidade muito distintas. Né? Então, não só a elite se resume, né, se limita a circular e a trabalhar e a reproduzir a sua vida cotidiana
em uma área muito reduzida da cidade, embora a elite, estudos empíricos mostrem que as elites têm muito mais condições de mobilidade, né, são muito mais presos à terra do que os mais pobres, que têm muito mais, que têm a mobilidade reduzida. Então, já para adiantar, eu estou assim, perdendo muito tempo, né, eu sempre calculo mal o meu tempo, mas o meu projeto quer lidar, né, pretende lidar com essa questão de como a segregação socioespacial produz experiências de cidade muito diferentes e como essas experiências de cidade muito diferentes, eu vou trabalhar com a cadeia de territórios, eu vou entrar nessa questão ainda, como essa experiência de cidade muito diferente, distinta, né, e reduzida das elites, é uma instância mediadora de produção do hábitos de classe das elites em Fortaleza. Então, a gente sabe que a expansão leste de Fortaleza, né, essa região que a gente chama agora, que a gente chama de Zona Nobre, que é justamente essa região geral de aglomeração das elites, foi produzido com um processo de expansão leste de Fortaleza, que começou no centro histórico, e a gente sabe que a partir, mais ou menos, da década no começo do século XX, começou a ocorrer, eu não sei se vocês já leram o livro Mar à Vista, do Eustódio Dantas, que descreve maravilhosamente bem esse processo de apropriação do litoral e expansão leste de Fortaleza, né, do centro para leste, essa produção do que é a atual Zona Nobre de Fortaleza. A gente sabe que existia um obstáculo que era o rio Pajeú. Uma vez que esse obstáculo foi transposto, foi aberto um eixo, uma linha de bonde que hoje corresponde à atual Santos Dumont. Depois, com a construção do Porto do Mucuripe e a abertura não só de trilhos de trem até lá, mas de uma malha viária até esse porto e futuramente uma região industrial, começou a criar as bases de penetração da região leste de Fortaleza. Oi, alguém levantou a mão? Eu ouvi uma notificação, não sei se alguém levantou a mão, se tem alguma questão. Acho que não, Flávio. Tá, beleza, então, porque eu me confundi aqui, foi mal. Então, esse processo de expansão leste, ele começa a se oficializar, digamos assim, em termos de loteamento, a partir de 1930, né, com o loteamento de Anápolis, que foi feito em 1931, em que um grande proprietário de terra basicamente loteou o que hoje é o bairro da Aldeota, e a partir de 1930 começa a ocupação da Aldeota com grandes casarões, com uma nova área residencial dos mais ricos, que começa a abandonar o centro. Diversos historiadores, não existe um consenso de por que houve esse abandono do centro. O que existe, na verdade, é um entendimento de que foi um conjunto de fatores que levou ao abandono do centro pelas elites, e elas começam a buscar a Aldeota, né, não só para se distanciar do centro, da área comercial, do burburinho do centro, do caos urbano do centro, mas em busca das amenidades da Aldeota, que é um bairro um pouco mais elevado. Inclusive, o nome original da Aldeota era Outeiro, que é Outeiro é um monte, um morrinho, alguma coisa assim. E a partir de 1970, essa região que era essa nova região residencial dos mais ricos em Fortaleza se transforma num novo centro, né, que é um processo que o Flávio Vilaça percebe em diversas grandes cidades brasileiras, especialmente a partir de 1970, né, com o maior difusão do automóvel particular, né, o bairro da Aldeota se transforma no que são os novos centros, assim como tem, por exemplo, em Recife, Boa Viagem, Savassi, no Belo Horizonte e tal. Então, esse novo centro já não é mais como o centro tradicional. O centro, de fato, da cidade ainda é o nosso centro tradicional, que atende a maior parte da população. De fato, a maior concentração de atividades comerciais e de serviço ainda é o centro da cidade. Mas o centro da cidade não atende mais as elites como atendia antes. As elites agora possuem seu próprio centro segregado, centrado na Aldeota, né, e esse processo se consolida a partir de 1970. É característico desse momento justamente a construção do primeiro shopping da cidade, o Shopping Center 1, né, e essa uma nova paisagem urbana que começa a partir de 1979 também, com a nova legislação urbana a estimular o processo de verticalização. Então, mais ou menos da década de 70, 80 e 90, a Aldeota fica completamente verticalizada, ganha a paisagem que a gente conhece e a funcionalidade que a gente conhece hoje de concentração de comércio e serviços para os mais ricos na cidade. O que acontece é que essa zona, inclusive no plano diretor, né, no zoneamento urbano, a região da Aldeota, por exemplo, é zoneada como uma zona de ocupação consolidada. Então, que a ideia é que a prefeitura combata a ocupação, né, e o desejo de ocupação dessa região da cidade, né.
é uma região que está saturada, tem gente demais, o que cria problemas, preço do solo, de infraestrutura e tudo mais. Então, a aldeota está completamente verticalizada, completamente ocupada pelas elites, né? Eu tenho outros mapas, mas eu acabei não colocando aqui. Se vocês verem, a aldeota e Meireles se configuram como uma zona notadamente homogênea. Se vocês verem, por exemplo, esse mapa do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza, feito em 2012, que mapeou os assentamentos precários em Fortaleza. Vejam que nesse miolo aqui, que corresponde à região do Meireles, a aldeota, precisamente aquela zona azul que a gente viu ali, na zona nobre de Fortaleza, tem uma notável ausência, né, desse tipo de assentamento. Então, é uma zona que foi socialmente higienizada, houve expulsão ao longo das décadas de diversos assentamentos que existiam aqui nas décadas anteriores a que a gente vive atualmente, e essa zona se expande, né? Isso é uma questão interessante, porque quando a gente pensa em segregação socioespacial, a gente entende que a cidade se configura como se fosse de uma maneira fixa, né? Existem os bairros nobres e os bairros pobres, e a gente encontra explicações, né? Então, a sociologia urbana marxista tem uma série de explicações econômicas para a lógica da mercantilização da terra, a renda da terra, e como, pela própria lógica do mercado, existe essa espécie de hierarquização social, né? Uma espécie de distribuição dos mais ricos e dos mais pobres para a sociedade, mas a gente esquece que esse processo de segregação socioespacial é continuamente produzido. E enquanto a cidade cresce, os bairros se transformam, as áreas da cidade se transformam, e esse processo continua se reproduzindo. Então, tem um trabalho muito interessante de um geógrafo chamado Neil Smith, que estudou na gentrificação, né, e redesenvolvimento urbano. Ele tem um termo que são as novas, ele falando, né, estudando gentrificação, ele se refere às zonas pobres que passam a ser gentrificadas, né, como as novas fronteiras do capital, as novas fronteiras urbanas do capital. Né, os modelos de desenvolvimento urbano, de crescimento das cidades, entendiam que as cidades cresceriam para fora, especialmente os norte-americanos, que as cidades iriam crescer para fora. Assim como esse desenvolvimento da região leste de Fortaleza aconteceu a partir de 1930, sobretudo por áreas que eram ocupadas, mas não eram urbanas, não eram densamente ocupadas, né? A própria periferia mais a leste de Fortaleza, a região ali especialmente na área do Vicente Pison, Servi Luiz, Titanzinho, especialmente de comunidades de pescadores que foram expulsos por esse processo de chegada das elites na Zona Leste, na produção da aldeota do Meireles. No entanto, se tratavam de glebas, né? Não eram áreas consolidadas urbanas. Então, de certa forma, a cidade estava crescendo sobre a área rural. No entanto, com o crescimento da cidade, ela é toda ocupada, e o que acontece é que as periferias, né, a cidade consolidada se transforma nessa nova fronteira em que a zona nobre, sobre a qual as zonas nobres se expandem, daí gerando problemas como, por exemplo, eventos de questões de gentrificação, ou do que chamam de uma maneira... existe uma discussão muito... Gentrificação é um termo muito escorregadio, né? É muito complicado trabalhar com o conceito de gentrificação, porque você acaba comprando uma briga teórica sobre o que é ou não gentrificação, que casos ou não se configuram como gentrificação, ou então nos casos de redesenvolvimento urbano, né, que acontece esse processo de expulsão ou de transformação forçada de áreas consolidadas, ocupadas pelas populações mais pobres, para produzir novas áreas rentáveis para o capital imobiliário que são apropriadas pelos mais ricos. Então, o que acontece na região leste de Fortaleza, que eu chamo da região, de maneira geral, a região... Oi? Restam 5, tá? 5 minutos. Certo, tá. Que restam na região mais a leste de Fortaleza, né? Já passar aqui para... Essa foto é bem característica, ali uma foto da Operação Urbana Consorciada do Parque... Deu um branco agora no Parque Otacílio, alguma coisa ali no Riacho Maceió, em que foram feitas, né, tipo... obras de revitalização, estão sendo construídos espigões de luxo, mas, como sempre, as operações urbanas consorciadas param justamente na fronteira das regiões mais pobres. O que acontece no extremo leste, se a gente olhar aqui, a região do Grande Mucuripe, que eu chamo de maneira geral, essa região leste aqui da ponta do Mucuripe, e que justamente existe uma região aqui, entre a aldeota e o extremo leste de Fortaleza, né, que seriam os bairros da Praia do Futuro, Vicente Pison, Cais do Porto, em que existe uma concentração das populações mais pobres que vieram sendo gradativamente expulsadas, mas
né, foram gradativamente expulsas, né, e se concentraram mais a leste, em torno da região industrial do Mucuripe e tudo mais. Então, existe toda uma lógica de desenvolvimento histórico dessa região da cidade. O que acontece é que entre Aldeota e Meireles, né, entre esse miolo da zona nobre homogênea, né, como a gente viu naquele mapa, né, ocupada não só pelos mais ricos, mas também pelos brancos e ricos, existe uma espécie de zona liminar, de zona de fronteira entre o que seria o miolo, esse miolo, né, essa centralidade da zona nobre, e uma periferia leste de Fortaleza, né, usando o termo periferia também de maneira tão vaga quanto o termo zona nobre, né, é um termo, demanda uma certa mais precisão. Então, o que acontece é o seguinte, à medida que essa zona nobre se expande, ela encontra, né, atualmente, essa área ocupada já consolidada, extremamente adensada, né, pelas populações mais pobres. Então, esses bairros, Mucuripe, Varjota, Papicu e Cocó, né, se constituem uma espécie de parcialmente ocupados pela zona nobre e parcialmente ocupados, né, não ocorre a mesma homogeneidade e a mesma coextensão entre distância social e distância física que, por exemplo, as classes privilegiadas da aldeota gozam, né? Então, o que acontece é o seguinte, se eu entendo a segregação, se é importante que se entenda a segregação enquanto processo, né, contínuo e não enquanto um fenômeno dado, né, a cidade foi produzida segregada e agora ela simplesmente se mantém fixa daquela forma, ela não se altera, isso não é o caso, não só em geral, né, os mais ricos, né, invadem, de certa forma, a cidade consolidada, né, áreas consolidadas mais pobres, adotando várias estratégias de expulsão, enfim, com o poder público ou não, né, o que acontece é que esse processo não é só um processo econômico levado a cabo por grandes agentes produtores do espaço urbano, ou seja, o poder público e os players do mercado imobiliário, né? Então, esse processo é, de fato, como o Flávio Vilaça fala, né, é fruto de uma estratégia locacional das elites que tentam concentrar, né, uma estratégia de utilização de tempo e de mobilidade, né, os seus recursos da maneira mais próxima para concentrar investimentos nas áreas a que as elites têm acesso, mas também implica numa transformação sociocultural do espaço intraurbano. Ou seja, ao mesmo tempo que é uma expansão da paisagem, digamos assim, da paisagem construída, né, da zona nobre em direção às zonas mais pobres, acarretando muitas vezes em processos de expulsão, ou então seja de expulsão violenta, ou seja de expulsão pela via mercadológica, né, com indenização, ou comprando habitações, comprando terrenos para construir novas propriedades e tal, existe também uma expansão de uma bolha sociocultural na qual as elites, como eu falei lá no começo, dentro da qual as elites reproduzem o seu cotidiano. Então, existe um processo não só de dominação, mas também de apropriação do espaço. Então, esse processo de expansão da zona nobre que eu proponho é entender esse processo como um processo de expansão territorial. E aí eu trago a necessária explicação do que eu entendo por território, né? Eu não entendo território, eu entendo segundo o trabalho do geógrafo brasileiro chamado Rogério Reisbach, que entende que a gente deve trabalhar com território, entendendo o território como uma relação social, né? Então, é uma relação de poder entre indivíduos e grupos espacialmente mediada. Então, esse processo de produção de territórios implica não só a dominação sobre o domínio sobre o acesso a recursos que garantem a reprodução daquele grupo enquanto grupo, não só o domínio físico e material, mas também o domínio simbólico, o processo de apropriação. Então, os territórios se desenvolvem, na verdade, como um contínuo que vai da dominação material à dominação simbólica, né, e que aí tem a ver com o processo que eu trabalho com o que eu chamo de teoria socioespacial, entre aspas, né, do Bourdieu. Em alguns poucos textos ele fala sobre, ele aborda finalmente a questão do espaço, segundo a teoria dele, né, e o Bourdieu tem uma postura parecida com o Zimmer, de que nós nunca acessamos o espaço em si, ele é sempre socialmente mediado. Então, a lógica de acesso do espaço e a lógica de entender, né,
não só a valorização, mas a nossa compreensão do espaço e a organização do espaço é um processo de reificação do espaço social. Espaço social no sentido que o Bourdieu fala, né, do espaço relacional, onde as classes se opõem umas às outras, os indivíduos se opõem uns aos outros segundo o acúmulo de capital, e nesse espaço social, naquele famoso espaço social, em que quem tem mais capital está lá em cima, quem tem menos capital está lá embaixo, quem tem mais capital cultural está ali mais para a direita, e quem tem muito capital econômico e cultural, né, são as diversas formas de acúmulo de poder, digamos assim, que permitem justamente mais acúmulo de capital, esse espaço social se reifica. Então, ele é como se fosse o espaço físico, na verdade, é o espaço social reificado, o espaço físico, então, é o espaço físico apropriado. Então, o que acontece é que, nesse processo de expansão da Zona Nobre, o que acontece é uma transformação, né, segundo a proximidade física e o controle de recursos que estão sendo espacializados ali, nessas áreas que estão sendo anexadas à Zona Nobre. O que está acontecendo é que está um processo de reificação do espaço social, no qual as elites estão controlando o acesso, se não físico e material, né, quando possível físico e material, mas também simbólico. Então, o que eu quero entender, né, com as definições do meu plano de pesquisa, não só em que medida a expansão da ocupação das elites na Zona Leste se configura como um processo de expansão territorial, mas também quais são as estratégias de desterritorialização, ou seja, quais são as estratégias em que eles desterritorializam os habitantes que já ocupavam aqueles lugares, e quais são as estratégias de territorialização daquele grupo que passa a ocupar essas áreas anexadas à Zona Nobre. Então, que estratégias de desterritorialização são mobilizadas na região e anexação para o controle do acesso físico e simbólico aos recursos que garantem a reprodução das elites enquanto grupo privilegiado? E, por último, né, como o acesso a esse território privilegiado, ou seja, a Zona Nobre, se constitui como uma mediação formadora do hábito de classe dessas elites locais. E aí eu já estourei o meu tempo, né, já o meu tempo de tolerância, mas eu posso falar depois sobre questões metodológicas, e acabei que eu não entrei em como eu vou trabalhar com mapas mentais para lidar com isso, mas eu deixo isso para as perguntas, né, eu vou usar meu tempo depois de perguntas para esclarecer se vocês têm alguma questão metodológica sobre esse tema. E é isso, pessoal. Obrigado. Desculpem ter estourado o tempo. Deixa eu ver como é que eu paro aqui, digito aqui. Bacana, Flávio, bacana. Não misturou o tempo, não. Estava dentro da prorrogação. Estava dentro do tempo de prorrogação. Vivi também entrou. Todos nós entramos. Né? Muito bom, muito bacana. Obviamente que eu fiquei aqui me remoendo, né? Ouvindo os dois. E, se todo mundo me permitir, eu posso já começar aqui enfim, ressaltando algumas coisas do que vocês apresentaram, né? Enfim, da importância das pesquisas de vocês para o campo das ciências sociais e de forma mais restrita e específica para o nosso grupo, né? Aí depois eu passo para os demais, tá bom? Normalmente o mediador ele fica por último, né? Mas eu vou lançando algumas questões, aí pode ser que também que vai instigando o pessoal e tudo, e todo mundo acaba participando. Eu vou começar, então, pelo Flávio, aí depois eu vou para a Vivi, tá bom? Lembrando que aqui, né, gente, o objetivo é mais a gente fazer essa troca, esse compartilhamento, né? Escutar os colegas, a gente apresentar o que nós estamos fazendo, né? O Flávio, como eu tinha ressaltado no início, o Flávio foi muito gentil por ter aceito o meu pedido para integrar esta mesa, né? Foi já no fechado do ano passado, mas eu não tinha dúvidas em relação à importância da pesquisa do Flávio e do quanto ele ia agregar, e está agregando, e vai agregar mais ainda. A gente já tem visto isso no próprio WhatsApp do grupo, né? Enfim, nos nossos bate-papos, nos compartilhamentos de texto, o Flávio já tem feito isso com todos nós, né? Fazendo indicações, enfim, de material, de textos, etc. E aqui ele faz mais isso ainda. Depois eu vou pegar contigo, Flávio, queria que você colocasse no chat o nome do autor, que eu acho que você já tinha falado, mas eu acho que eu não anotei, sobre o território, né? Essa discussão sobre o território, porque, particularmente, a mim me interessa, porque o modo como eu estou encaminhando também a discussão que eu venho fazendo sobre Estado e presença do Estado
e do chamado crime organizado, talvez, né, nas margens urbanas, de certa forma, dialoga muito com essa perspectiva do território que você está trazendo aqui, né? Que, embora eu não incorpore tal como no texto, não traga ainda, mas há muitas ressonâncias do que eu venho discutindo também, né? Obviamente que aí não tem como eu trazer, eu participei junto com a professora Iris Barreira, não sei se é a avaliação, Flávio, mas da análise, né, do projeto lá no programa. A defesa do projeto. A defesa do projeto, que existe várias fases lá no programa dos colegas lá da Federal de Pernambuco, né, da pós-graduação em Sociologia, e eu participei tive o prazer de participar com a Iris Barreira, a professora Iris Barreira, que foi minha orientadora deste momento lá da pesquisa do Flávio, né? E eu vi que ele fez algumas mudanças, e, na minha perspectiva, mudanças bem interessantes, né, no sentido de, por exemplo, não falar mais na ideia de centro expandido, ou pelo menos ele não ocupa tanto mais um lugar, né, na tua pesquisa nesse momento, e você fala de aldeotização, né, quer dizer, você já traz esse elemento de aldeotização, que eu acho que você vai acabar também por colocar pelo menos o termo, ou talvez o sentido que o termo diga também, um pouco para escanteio. Eu acho que você aí, pelo questionamento que você está trazendo e o quadro, né, digamos assim, o quadro analítico que você já está construindo e de forma bem sólida, eu acho que aí já é a sua tese. Já é o Flávio mesmo falando, já é o Flávio mesmo demarcando, né, digamos assim, uma leitura sobre essas dinâmicas. E aí eu acho que é um quadro muito próprio, muito particular seu mesmo. Que aí eu acho que isso não significa que, claro, que a gente não possa dialogar, né, enfim, com as análises dos colegas que falam em aldeotização, etc, etc. Isso aí não é muito nesse sentido, claro. Eu estava pensando, né, às vezes eu fico pensando, quando eu estou fazendo alguma pesquisa e tudo, eu fico pensando assim, nessas coisas bem básicas da metodologia, né, da discussão, quando a gente pensa em projeto de pesquisa, vai elaborar o projeto de pesquisa, eu fico pensando qual o tema, qual o objeto, né, a diferença entre contextualização do objeto e o objeto propriamente dito, eu fico fazendo é um exercício, né, um exercício que eu acho que é legal a gente estar fazendo, porque meio que vai automatizando. Quando a gente vai escrever alguma coisa, essas coisas já estão bem automatizadas, porque a gente tirou um tempo para pensar sobre elas, né? E eu acho que, de certa forma, serve para viver também, né? É mais um exercício, né? Disso que eu estou falando, né? Qual o meu tema da pesquisa, qual o objeto, qual a contextualização do objeto, quer dizer, e aí diferenciando a contextualização do objeto propriamente dito, né? Isso está presente na apresentação de vocês, nas pesquisas de vocês, né? Por exemplo, o Flávio fala, ele coloca isso inclusive no slide, né? Quer dizer, a contextualização do problema, né? Digamos assim, que a gente pode traduzir nessa linguagem que eu estou chamando de a contextualização do objeto, né? Se a gente pensar, por exemplo, o tema da prostituição, eu posso fazer um recorte, sei lá, a prostituição segundo o ponto de vista dos frequentadores de bordéis. Sei lá, vamos, né? Vamos imaginar aqui. Obviamente que uma pesquisa dessa ela tem que construir um quadro, digamos assim, mais amplo de pesquisa, né? Então, as políticas de renovação urbana, por exemplo, podem retirar os bordéis de antigas áreas históricas ou áreas tradicionais, por exemplo, tal, né? Mas veja, o objeto não é esse processo. Quer dizer, o objeto não é o processo de mudança de endereço, digamos assim, né, dos bordéis, né? E aí, eu não sei se seria uma questão que eu te colocaria, né, Flávio? Qual é o teu objeto? Então, talvez, obviamente que aqui e acolá fica... Tem um determinado momento quando você fala que você já tinha colocado, e eu lembro que eu tinha colocado isso também lá na apresentação do projeto, sobre a coisa do limiar, da fronteira. Não sei se você lembra também, né? Quer dizer, você constrói o contexto, né? Esse contexto mais amplo, que está muito bem construído para você. Eu acho que é essa pegada mesmo. Eu acho que é muito, muito por aí mesmo, é muito instigante, inclusive, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu, sinceramente, a gente vai ficando um pouco mais velho também, e aí vai fazendo as pesquisas, mestrado, doutorado, projetos de extensão, de iniciação científica, e aí eu vou vendo que essa coisa da produção
do espaço, ela me acompanha, ela vem me acompanhando desde o mestrado. É impressionante. Desde o mestrado ela vem me acompanhando, obviamente com temas, né, de interesse diversos, mas a produção do espaço ela está lá. E eu acho muito bacana você estar trazendo isso, eu acho que é uma coisa que, de certa forma, tem sido muito, digamos, negligenciado nas pesquisas, talvez pesquisas urbanas. Eu lembro que eu participei de uma vez de uma SBS, num congresso da SBS em Salvador, e o GT era sobre sociologia urbana. Mas as pesquisas, à exceção de mim, pouco problematizavam o espaço, o que você está chamando, por exemplo, de território. Então, a cidade muitas vezes era tomada como um palco, assim, sabe? O palco está lá pronto, acabado, e as ações se desenrolam, e o espaço ele não é limitador de nada, ele não constrange nada, né? Aquilo me inquietou muito, né? E a Lúcia Bogos, a professora, uma grande pesquisadora, Lúcia Bogos, né, uma das grandes autoridades da sociologia urbana no Brasil, estava na mesa, né? E ela entendeu as minhas inquietações, né, nesse sentido. Enfim, mas não vou estar trazendo. E eu queria ressaltar isso de você, né? Quer dizer, você recupera, você traz isso. Eu acho muito bacana e traz isso de uma forma bem dinâmica e bem articulada, por exemplo, articulando pesquisas, uma pegada qualitativa e a gente vislumbra também uma dimensão quantitativa na tua pesquisa, né? Porque, de fato, você vai não só mobilizar números, né, e tal, mas me parece que também você vai trabalhar também com pesquisas quantitativas, né? Quer dizer, produzindo dados quantitativos mesmo para a tua pesquisa. E aí, quando você fala dos bairros, né, Varjota, Mucuripe e Cocó, embora você considere, né, que essa é uma região que tem reduzido bastante, você mostra isso no quadro, essas áreas, né, esses aglomerados, né, ditos subnormais, né, uma classificação oficial, digamos assim, me parece que o teu objeto pode estar por aí, né? Quer dizer, esse tensionamento, né, presente na cidade entre classes sociais, entre grupos sociais, que me parece... E aí me parece que tem uma certa proximidade com o debate da Teresa do Rio Caldeira, né? Quando ela fala, por exemplo, da segregação, e você retoma também o tema da segregação, né? Eu acho muito bacana isso, eu queria te parabenizar, né? Quer dizer, e depois ver contigo o autor e o livro dele, o texto, o artigo, o livro, né, sobre território, tá? Da Vivi, eu queria também destacar algumas coisas, né? Talvez essa inquietação, né, que eu falei antes do tema, objeto, o contexto, a contextualização do objeto, né, que é diferente do objeto, talvez se coloque também, mas tanto do Flávio quanto você, quer dizer, você também não se perde, quer dizer, porque às vezes a gente, né, tende digamos assim, a fazer um recorte tão restrito do objeto que pode cair no trivial, dizer coisas triviais, né? E você não cai nisso, né, Vivi? Quer dizer, nem o Flávio faz isso, cai nisso, nem você cai nisso também. Você disse, por exemplo, você fala da cidade, vai falando do bairro, e daqui a pouco você fala da rua, né? Da rua. Mas o modo como você vai construindo, daí a importância do quadro analítico, né, que eu acho que é muito importante, a construção do quadro, né, quer dizer, o objeto ele se insere em qual quadro, né, afinal de contas. Você vai trazendo coisas, e todo mundo gostou no chat, né, quer dizer, você vai trazendo coisas muito importantes, né. Aí eu fiquei me perguntando aqui, cadê a Vivi aqui? Você fala, né, de que é uma antiga região de proprietários de gado, aí remete à ideia das charqueadas, você fala de um bairro tradicional de Parnaíba, me remeteu à ideia, talvez, de uma má fama do bairro, né? Que você fala, né, de um pouco disso também, quando se toca na questão do ressentimento. Eu achei muito interessante a imagem, quando você fala a cidade de um prédio só, na Parnaíba, a cidade de um prédio só. Achei muito interessante essa coisa das imagens, que casa muito com o tema da mesa de hoje, que é a ideia dos mapas mentais, né? E aí eu fiquei me perguntando, eu fiquei lembrando aqui do livro, não sei se você conhece, Vivi, do Antônio Firmino da Costa. Antônio Firmino da Costa, esse livro aqui, Sociedade de Bairro, Dinâmicas Sociais da Identidade Cultural. Quando eu tive a oportunidade de ir lá em Lisboa, uns anos atrás, e eu visitei o bairro de Alfama. Né? O bairro de Alfama foi destruído por um terremoto no século XVIII, no final do século XVIII, depois ele foi reconstruído, mas é um bairro considerado tradicional de Lisboa, né? Então, o Antônio Firmino fez essa pesquisa, lançou esse livro bacana,
Existem alguns fragmentos desse estudo dele num livro organizado pelo Gilberto Velho, se não me engano, que é tipo estudos, antropologia urbana, tipo Lisboa, Portugal, Brasil. Tem uns livrinhos que depois eu posso te passar também. Mas é uma discussão bem interessante sobre dinâmicas de identidade cultural, né? Porque o bairro de Alfama é um bairro considerado histórico, tradicional, né? E que diz muito do que é a cidade de Lisboa, pelo menos essa parte antiga de Lisboa. Existe uma parte mais nova de Lisboa também, né? Então, eu acho que seria interessante você... E ele trabalha com essa ideia da sociedade de bairro. Essa é uma categoria que ele constrói. Sociedade de bairro. O livro é bem grossinho mesmo. É da década de 90. A primeira edição é de 1999, tá? Eu acho que, de repente, pode ser uma ideia interessante para você. E eu vou na linha também um pouco do Flávio, quando ele, há umas semanas atrás, ele sugeriu alguns textos, por exemplo, da Fraia Frese. O primeiro contato que eu tive com um texto da Fraia Frese foi nesse livro, Imaginário Poético nas Ciências Sociais, que é organizado pelo José de Souza Martins, e mais duas autoras aqui, a Cornélia Ecker e a Silva Caibi Novaes. Depois eu posso te passar também. E tem um capítulo da Fraia Frese, né, Antropologia do Encontro e do Desencontro, fotógrafos e fotografados nas ruas de São Paulo, 1880, 1910. A Fraia Frese ela tem produzido muita coisa sobre rua, né? Eu achei muito interessante que você fala em cultura emotiva, se é possível falar de uma cultura emotiva, né, de um bairro, de uma rua. Eu achei muito legal, né? Enfim, seriam basicamente essas observações apenas, né, que eu queria fazer, também provocações, talvez, né? Mas parabenizar, acho que é isso mesmo que a gente quer aqui do primeiro seminário que a gente está organizando, que a gente faça justamente essa troca, né, esses compartilhamentos do estado da arte, das pesquisas, dos problemas, dos objetos, né? Bem, eu vou passar para vocês, enquanto isso, eu acabei falando demais, vou passar para vocês responderem, e aí enquanto isso, os demais vão pensando no que perguntar, tá bom? Pode ser na ordem também. Eu perguntei primeiro para o Flávio, né? Depois a Vivi responde. Eu começo ou ele começa a responder? Pode ser, Flávio. Pode ser, você. Tá. Vamos lá, pensando em todas as anotações que eu fiz aqui, a Fernanda Jorge aqui pergunta como é que eu vou fazer esses mapas mentais. Vamos ver se eu já respondo todas ou só as tuas, Wellington. Tá, beleza. Então, vamos lá. Acho que talvez a principal questão que me coloca é essa, né? O que seria especificamente o meu objeto de pesquisa. Eu tenho um grave problema de síntese quando eu estou apresentando e acabo que eu fico muito tempo contextualizando tudo, e quando eu vou chegar no alvo, no que é que eu tenho que apresentar, no que é que teria que ser colocado ali, eu acabo estourando meu tempo. Mas eu diria que o meu objeto seria precisamente o processo de territorialização das classes médias e altas na região leste de Fortaleza. Porque, embora toda essa contextualização que eu faça desse processo de expansão para a região leste e das características do que seria essa zona de fronteira, aonde no que seria aquela zona nobre que eu apresento naqueles mapas, começa a se desenhar não mais uma cidade, né, segregada, homogênea, né? Se a lógica da segregação socioespacial é justamente a ideia de áreas internamente homogêneas e externamente heterogêneas, né? Eu acho que Aldeotti e Meirelles cumprem um pouco essa descrição, no sentido de que basta olhar pelo Google Maps o quão homogênea é a paisagem daqueles lugares, né? Que são justamente os lugares, o maior preço do solo da cidade e tudo mais. E quando esses lugares cessam essa homogeneidade e colocam no encontro, acho que até na última fotografia ali, é uma fotografia que eu gosto bastante, que mostra os prédios avançando em direção à região do Grande Mucuripe, em que você vê os prédios do bairro Mucuripe, até lá atrás você enxerga os prédios do Cocó. Então, nessa zona, nesse extremo leste da Zona Nobre, né, a leste do leste, né, a leste dessa Zona Leste, em que existe a ocupação, né, um dos mapas que eu coloco ali, em que a presença de prédios, por exemplo, de apartamentos com 4 banheiros ou mais, né, e aí essa ideia de contabilizar banheiros, né, banheiros é uma variável proxy para você tentar entender o padrão da edificação. Então,
em como existem ao mesmo tempo ali a presença de apartamentos de altíssimo padrão e coexistem com os lugares que são as casas de um único banheiro, né, que aí é um variável proxy de casas de bem singelas, né, de menor padrão. Nessa região, o meu objeto é precisamente o que são as estratégias de territorialização das classes médias e altas nessa região específica. E aí a questão é que eu preciso desse processo de contextualização do objeto, porque para entender por que esse é um objeto válido, é entender que isso é um processo de territorialização que não é só um processo de transformação visto na escala do bairro, que eu recorto, por exemplo, o Papicu, e estudo o Papicu em si mesmo e percebo que ele está passando por transformações, que às vezes os estudos de gentrificação são um pouco nesse sentido. Né? Eu pego aquele bairro, aquele lugar ou aquela rua, né? Existe sempre uma questão de escala nos estudos de gentrificação. Inclusive, a minha intenção original, quando eu entrei no doutorado, era estudar gentrificação. Acabei abandonando o conceito. E parece que assim, o bairro está sendo invadido por forças externas que transformam a característica do bairro e deixa-se de entender esse processo, na verdade, que quando o lugar é gentrificado, em qualquer lugar do planeta, se um lugar é gentrificado, aquele lugar não só está se transformando socioespacialmente, não está ocorrendo só uma transformação de perfil demográfico, né, de perfil socioeconômico, de habitação do bairro, né, dos habitantes do bairro, mas que aquele lugar, de alguma maneira, está sendo incorporado a um território em que as elites circulam, que vai além do bairro em si. Então, pensar a lógica do objeto, as estratégias de territorialização, significa pensar não a transformação do bairro em si, mas o processo de uma classe social, né, de um grupo social, que aí envolve uma questão que aí pode até colocar aí depois, já colocando uma pergunta para mim mesmo, né, como é que você vai definir que grupo social é esse, como é que você vai trabalhar essa definição de classe e tal, mas que é entender o processo das elites se expandindo na cidade. E isso envolve, então, um processo de transformação da paisagem, envolve um processo de transformação da apropriação do espaço, envolve um processo de transformação sociocultural, de incorporação desse território a um circuito das elites, né, ao qual as elites se restringem. Então, o objeto seria justamente esse processo de territorialização. Só que o que eu entendo é que, na minha pesquisa, eu tenho que, inclusive, caracterizar esse processo como processo de territorialização, precisa ser um trabalho que eu justifico bem teoricamente. Então, eu diria que é essa assim, a questão. Né? É o processo de territorialização, mas em territorialização no sentido muito específico, que tem que ser explicado e tem que ser bem caracterizado para que o objeto sequer faça sentido. E aí a questão do nome do autor de território, né? É o Rogério Reis Baer, que eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. Ele é gaúcho, mas eu vou digitar aqui no chat. E aí ele tem aquele livro, O Mito da Desterritorialização, que eu até tenho, eu coloquei lá, eu não sei se eu coloquei lá no... no nosso grupo, no PDF, mas ele tem vários artigos também, eu trabalho com ele porque ele não só faz um resgate, uma revisão teórica da questão sobre territórios no livro dele, que é excelente, eu até tinha recomendado, acho, para Maria Mel, que é o trabalho de territórios, né? E aí ele tem uma compreensão própria, né, de como entender territórios justamente nessa era que, supostamente, a gente está passando por processo de desterritorialização. Tá? E aí, por fim, enfim, como eu pretendo trabalhar com mapas mentais? No mapas mentais eu pretendo usar como um método não só de mapas mentais, mas mapas mentais valorativos, né, que a Jorge perguntou. Então, o que eu pretendo é selecionar alguns entrevistados nesses diferentes bairros, né, eu estou nesse processo de recrutamento e aí recrutar pessoas, né, quanto mais alto o perfil socioeconômico, mais reservadas as pessoas parecem que são, e mais difíceis elas são de se abrir, às vezes parece, eu tenho essa impressão, não sei se eu estou enganado, mas está sendo bem chato fazer esse processo de recrutamento. E a ideia é conseguir, com esses entrevistados, que eu vou trabalhar não só com entrevistas semi-estruturadas, que eu consiga produzir mapas mentais que vão ser mapas mentais egocentrados, né? Então, como é que aquelas pessoas percebem a sua vizinhança, como é que eles fazem julgamentos de valor da sua vizinhança e como é que eles percebem, né, a cidade como um todo. Então, é uma espécie de eu trabalhar com mapas mentais valorativos, não só para entender na avaliação, o mapa é uma espécie de discurso. Então, é para que eu entenda, na percepção daquele indivíduo, né, que é o indivíduo desse grupo social que eu estudo, né, o que eu poderia definir empiricamente como habitantes de
edifícios de alto padrão. Na visão desses indivíduos, né? Como é que se estrutura a vizinhança dele, o que é que ele percebe na vizinhança dele, o que são lugares bons e ruins, né? O que são lugares perigosos e não perigosos. Então, todo esse processo de valoração dos espaços, diferentes espaços na vizinhança, e como é que eles percebem a cidade como um todo, que todo mundo, inclusive quem tem que atravessar a cidade, né? Do bairro Pedras até a Praia de Iracema, né? A pessoa tem ainda uma visão limitada da cidade, tem uma experiência limitada da cidade. Então, é entender espécie de, o que eu estou trabalhando com a ideia de horizontes de experiência, né? Então, eu trabalho com tentar mapear os horizontes de uso e socialização desses indivíduos na cidade, fazendo sociogramas, e aí eu quero sobrepor a esses sociogramas, eu vou sobrepor mapas que eu entendo como uma metodologia para acessar os horizontes de experiência, né, da cidade desses indivíduos. Então, até onde ele percebe a cidade, até onde ele conhece a cidade, até onde ele sabe onde é que as coisas vão, onde é que as coisas estão. Então, o mapa mental é uma coisa muito complicada, eu estou tentando aprender a trabalhar com eles ainda, mas a ideia é que diferentes indivíduos nos diferentes bairros eu possa acessar a sua percepção sobre a sua vizinhança e sobre a cidade global, como um todo. E daí entender as avaliações deles como sujeitos e como a própria experiência reduzida da cidade cria uma visão do outro e dos seus territórios, então os limites do seu território é a partir dos mapas mentais. É mais ou menos essa a ideia. Não sei se vai dar certo. Descobri no final do meu doutorado. Já está dando, né? Já está dando. Até coloquei aqui, é uma abordagem muito própria tua. Uma abordagem muito própria, né? O modo como você está construindo o objeto. E é muito importante isso, porque eu vejo que você, e uma coisa que eu tenho feito muito também é isso, mais ainda, né? Que é dedicar um tempo à construção do que a gente chama de quadro analítico, né? Porque depois, quando a gente constrói de forma sólida o quadro analítico da pesquisa, né? Não é a teoria pela teoria, não, é o quadro analítico mesmo, né? Quer dizer, o modo como nós construímos os problemas de pesquisa e nós inserimos o objeto neste problema de pesquisa. A pesquisa, não digo que fica mais fácil, mas ela fica bem orientada, né? Fica bem encaminhada, né? Quer dizer, aí é a questão mesmo, a palavra não é mais adequada, mas de aplicar, de fazer a aplicação mesmo das coisas, e é muito bom isso, quando a gente vê a coisa em processo, né? E amadurecendo, né? Para quem se interessar sobre isso, eu tenho alguns artigos, a maioria deles é em inglês, porque, assim, os sociólogos que eu encontrei que trabalham com mapas mentais é um grupo de sociólogos poloneses. Sim. E, aparentemente, assim como no Brasil a gente publica em português, né? Poucos de nós estão publicando em revistas internacionais em inglês. Então, tem todo um grupo de sociólogos poloneses que publica, né, sobre isso, e tem pouquíssima coisa em inglês, que é o que eu tenho acesso. Não sei se alguém fala polonês, mas aí existem alguns sociólogos trabalhando com isso que tem uns artigos bem interessantes em inglês. Eu posso botar lá no grupo. Bacana. Vivi? Ai, por onde eu começo? Deixa eu ver. Então, essa questão do que o próprio Flávio, né, remontou sobre você, né, que você comentou, professor, sobre a questão do tema, do objeto, né, realmente, quando a gente coloca, né, dentro de um quadro analítico, dentro de, poxa, o que é que eu quero aqui, né, o que é que eu quero com esse tema, o que é que eu quero com esse objeto, né, realmente as coisas fluem bem mais, não vou dizer simples, né, porque fazer pesquisa nunca é simples, né, mas flui, só flui, só vai, né. Então, assim, pesquisar sobre o tema em questão, né, no caso, o meu tema em questão, que é sobre a cidade, o bairro e a rua, né, é um tema bem amplo, né, e aí a gente tenta estar sempre afunilando, tá sempre, mas o que é que eu quero com o bairro, mas o que é que eu quero com a rua, mas o que é que eu quero com a cidade, né, e aí a gente fica tentando dizer, mas e se eu fizer só uma coisa? Inclusive, a banca, na época, né, falava, Vivi, mas a cidade não é para estar aqui. Você está pesquisando o bairro, você não está pesquisando a cidade. E eu digo, não estou pesquisando só o bairro. O bairro está dentro da cidade, né? O bairro, ele faz parte da cidade, a cidade faz parte do bairro. Então, para mim, né, eles andam juntos, eles nascem juntos, né? Pelo menos o bairro que eu pesquiso, ele nasce junto com a cidade, né? Ele é um dos primeiros bairros que nasce junto com a cidade, ele é um dos primeiros bairros da cidade. Então, eu não posso falar
do bairro, sem falar da cidade, né? Então, assim, quando eu falo sobre meu tema de pesquisa e os orientadores o tempo todo na banca, as duas bancas que eu defendi, tanto do TCC como do mestrado, eles diziam, mas o seu tema não é a cidade. Eu digo, é sim, também faz parte, né? A gente teima, mas, assim, porque né? É uma questão de território, né? O território do bairro, né, circunscreve a cidade, então não tem como estudá-los separadamente, né? Quer dizer, tem, né? Mas eles se circunscrevem um dentro do outro. Então, assim, agora, quando a gente fala de objeto de pesquisa, né, aí sim, a gente adentra, né, nas questões mais específicas, né? Que é o bairro e as ruas. Né? O bairro, por que o bairro? Justamente para poder tentar compreender essas nuances, né, que eu coloquei, né, no caso, na apresentação. Existe, por exemplo, uma coisa que me chamava muita atenção, era sobre a identidade do bairro, né? Como é que a identidade foi se formando. Porque, por exemplo, a pesquisa do João Flávio é sobre os bairros nobres, né, de Fortaleza. Né? Só que Fortaleza é uma metrópole, né? Se eu comparar Fortaleza com Parnaíba, né, são duas cidades completamente diferentes, exatamente. As dinâmicas de identidade cultural do bairro, né, são duas cidades completamente diferentes. Então, falar em relações de nobreza, né, para a cidade de Parnaíba, né, claro que a gente tem uma teoria geral, né, digamos assim, um conceito, né, para dizer nobreza é isso, ser nobre é isso, ser rico, né, é isso. Né, mas quando você entra no campo específico, né, você vai ter características específicas daquele local, né? Então, ser da zona nobre de Fortaleza pode ser que não seja a mesma coisa que ser da zona nobre de Parnaíba, né? Então, assim, são coisas que se opõem. Por exemplo, uma das coisas que aparecia muito também no decorrer do meu trabalho era que por que o bairro São José estava se tornando um bairro esquecido, assim como a cidade de Parnaíba. Então, o tempo todo a cidade está conversando com o bairro, sabe? Justamente porque as pessoas praticavam esse êxodo, né? Saíam no bairro central, que era tido antes como um bairro rico, como um bairro nobre, porque era onde tinha as casas noturnas, era onde a indústria estava, né? Então, era tido como um bairro nobre, né? Só que agora existem os bairros mais nobres ainda, né? Então você já tem outra categoria, né? Então é o nobre do nobre, né? Que é justamente, aí você tem aquela coisa, né? Que até o da Mata, ele vai falar sobre isso, a questão do em cima e do embaixo, né? Que ele não se não é apenas sobre duas categorias de localização, mas sim de classe, né? Enfim, demanda muitas características específicas, né? Então, o que acontece? As pessoas de baixo que eu falo, é justamente essa parte que beira o rio, que é onde está localizado o bairro, né? Elas queriam ir para onde? Para a parte de cima da cidade, que é justamente a parte nobre da cidade. Né? Então, essas pessoas praticavam justamente esse êxodo, né? De vou sair daqui porque aqui já está virando bairro de velho. Né? O que significa o bairro de velho? Quer dizer que aqui está esquecido, né? Então a cidade está crescendo para onde? Para cima. Né? Para cima, quando a gente fala para cima, é porque é uma coisa boa, é moderno, é melhor, né? Melhor do que está embaixo, né? Tem isso, né? Então é muito mais do que uma questão comparativa de só localização de território, né? E isso tem relações com várias, exatamente. E isso tem relações com ego, tem relação com o cotidiano, tem relação com relações sociais, né? E tem relações com, por exemplo, o Flávio, ele estuda a questão das pessoas nobres, né? Eu me interesso pela sociabilidade do homem simples, como fala José de Souza Martins, né? Que ele nos traz. Então, no bairro São José, a maioria da população, ela é uma população simples, né? Digamos assim. Mais simples, em que sentido? As casas, as ruas, né? É exatamente isso, né? As casas, as ruas, né? Como eu falei para vocês, Parnaíba não verticalizou ainda. Então, a gente ainda aqui, né, não se percebe, né, tão nítido, né, ai, meu Deus, qual é a palavra?
A verticalização, você está falando? Não, desigualdade social, né? É percebido, né? Mas não tão nítido quanto você chega, por exemplo, numa grande metrópole, numa São Paulo, num Rio de Janeiro, numa Fortaleza, por exemplo. Quando o João Flávio mostrou aquele mapa, né, com vários bairros, né, e vários bairros, né, uma zona, tipo, muito rica, uma zona, né, muito pobre, enfim, né, é uma coisa, assim, assustadora, né, porque você vê nitidamente a desigualdade ali. Se eu fizer isso aqui com o Parnaíba, a gente percebe, de uma forma mais branda. Não sei se branda seria a palavra, porque para mim desigualdade social nunca é branda, né? Então, assim, só que não é percebido, né, de uma forma tão brutal como a gente percebe, né, em cidades maiores, né, em cidades, megalópolis, megacidades, né? Então, assim, tentar compreender como é que se dão esses entraves dentro, né, da cultura, da identidade do bairro, né, da identidade como é que elas vão formando, né, essa identidade de, eu quero sair daqui, mas eu gosto de morar aqui porque aqui as pessoas são amigáveis, mas ao mesmo tempo eu não quero, porque minha mãe mora aqui do lado e briga muito comigo, né, o meu padrinho mora ali na frente, e enfim, então tem toda uma cultura de apadrinhamento também, né, dentro do bairro, e da maioria dos bairros tradicionais da cidade ainda persiste isso, e você não percebe, por exemplo, isso em bairros mais nobres, né, pelo menos aqui não, né? Não sei em outras cidades, mas, por exemplo, quando você chega em bairros que são próximos das universidades, a dinâmica social, o cotidiano, ele é completamente diferente. Se você sair agora na rua, você vai ver meninos andando de bicicleta, você vai ver a praça ali cheia de pisca-pisca, com pessoas bebendo, e as pessoas nas esquinas conversando, né? Se você for para um bairro, por exemplo, próximo da UESP ou próximo da UFDPA, né, a dinâmica social do bairro, a dinâmica das ruas do bairro é completamente diferente. Você não vê ninguém, você não vê nada, é fechado. E aí já geram outras inquietações, né? Questão da segurança, questão de violência, né? Questões de liberdade, né? Então, assim, eu acho que são coisas, né, que também vão sendo... o tempo todo a gente vai pensando nessas questões no decorrer das nossas... Gente, eu falo demais, desculpa. No decorrer da pesquisa, né? Aí, assim, eu não lembro mais o que foi que o professor Wellington perguntou. Não, você tocou nessa questão, que era a questão do objeto de fato também, Foi. Mas você já tocou e na questão do mapa mental. Eu acho que tem a Fernanda levantou a mãozinha fazer a pergunta. Foi. Tem uma pergunta no chat também, eu acho. Guilherme fez uma pergunta. Ele levantou, ele lembrou de uma passagem do Magnani, né, na metrópole. Aqui, ó. Ele tinha feito uma pergunta: o que foi que me ajudou a estranhar um objeto de pesquisa tão familiar? Então, Guilherme, é uma coisa assim complicada, porque assim é bem subjetivo, né? É bem subjetivo, na verdade. Quando a gente lê os clássicos, né? Cada clássico ele vai dizer uma coisa diferente, né? Zimmel diz uma coisa, e eu coloco o Zimmel nos clássicos, sim, porque para mim ele é bastante importante. Né? Zimmel diz uma coisa, Durkheim diz que a gente tem que se divorciar, é quase um divórcio que você tem que fazer do seu objeto de pesquisa para você poder compreendê-lo. Né? E, né, para mim, o Weber é o que se enquadra, né, mais ou menos, né, o que eu consigo ainda, né? Porque ele fala que você não necessariamente precisa se distanciar do seu objeto, porque mesmo que você se distancie, você ainda continua com ele, né? Justamente por quê? Porque ele vai falar da neutralidade, né? E a neutralidade, ela mesmo, né, ela ainda assim, ela é um posicionamento, né? Então, eu ficava tentando, meu Deus, eu tenho que esquecer do meu bairro, eu não faço parte desse local, eu não nasci aqui, só que não dá para você fazer isso. É muito difícil. O que me ajudou foi justamente as teorias, né? Você tentar entender que ali é um lugar como qualquer outro, pronto. Que você está tentando estudar, que você está tentando examinar. O da Mata, lá em Relativizando, ele fala que a diferença do pesquisador das humanidades, né, para o pesquisador, exatamente,
o pesquisador, digamos, das ciências naturais para as ciências humanas, né, é justamente porque a gente não pode pegar, né, o João Flávio não pode pegar um prédio que ele quer estudar, por exemplo, uma comunidade, e colocar dentro de um cubículo e dizer, eu vou estudar vocês bem aqui, aí vou olhar vocês, vou colocar um binóculo em vocês, sei lá, né. Eu não posso pegar o bairro São José e colocar dentro de um cubo, né, e examinar. A diferença é essa, que a gente não pega o nosso objeto e traz até a gente vai até o nosso objeto, né? A gente vai até as pessoas, a gente tenta conversar com as pessoas, por mais difícil que às vezes seja, né? A gente se refaz. E dentro dessa coisa de estranhar o familiar, a gente vai o tempo todo se refazendo também, porque eu fui também me conhecendo, né? E conhecendo o bairro, né, que eu achava que eu conhecia, né? Então, assim, vai aparecendo outras coisas, né? Você vai experimentando outras coisas que o trabalho de campo vai te proporcionar, né? Porque a minha intenção inicial era fazer uma etnografia. Só que aí eu descobri que eu não sei fazer etnografia, né? Então eu desisti dessa coisa da etnografia. E aí eu fui mesmo fazendo o trabalho, né, de campo, né? E observando, e anotando. E, enfim, mas é um exercício, na verdade, que a gente faz diariamente, né, o tempo todo. Não é você dizer, eu vou me afastar daqui, eu vou sair do bairro e vou para outro lugar, não. Você vai permanecer com suas subjetividades. Você só vai buscar se colocar de fora daquela situação, né, que você vai analisar. É como se fosse uma discussão em família, que você pede, que sua mãe pede para você, olha, minha filha, você pode dizer para tal pessoa o meu ponto de vista, e você vai dizer o ponto de vista da sua mãe, né? É mais ou menos por aí. Você vai tentar olhar cada ponto de vista, né, de acordo com cada um deles, né? Bacana, Vivi. Mais alguém, gente? Gostaria de fazer perguntas, de, enfim, tirar alguma dúvida, né? De, enfim, elogiar também. Tá, Fernanda, tudo bem. Tinha levantado a mãozinha sem querer, né? Isso. O Guilherme também tinha colocado, depois do questionamento, né, dizendo, ainda citando o manhã, né, que recortar um objeto de estudo na cidade não quer dizer cortar nem separar esse objeto da cidade. Exatamente. Né? Exatamente. É mais uma questão, a questão mesmo de como nós vamos construindo analiticamente os objetos. Né? E aí uma coisa que eu sempre lembro é a importância de construir os problemas de pesquisa, a problemática da pesquisa. Né? Quando a problemática está bem construída, fica mais fácil da gente inserir os objetos, né? De refazer os recortes. Né? A Viviane... Oi, Vivi, levantou a mão. Professor, o livro Sociedade de Bairro, ele é de 99, né, do Firmino Costa. Ele tem PDF? A primeira edição é de 99, mas essa aqui é a segunda de 2008. Uhum. Essa aqui. Eu não sei, Vivi. Ele é bem... Ele tem quantas páginas aqui? Deixa eu ver. Ele é bem fininho. Tem 528 páginas. Pequeno. 528. Mas eu não sei se ele tem em PDF ou se de repente ele está disponível já na estante virtual, ou se está disponível na estante virtual. Eu não lembro. Mas seria bem interessante para você. Com certeza, eu achei incrível essa indicação, inclusive. Porque a ideia do bairro tradicional, uma coisa que eu estava lembrando, né? Porque o que significa ser um bairro tradicional em Paraipaba, né? Parnaíba. Porque, por exemplo, o bairro de Alfama, quer dizer, ele é um bairro, né, considerado histórico, né, um bairro antigo, né, um bairro que tem as ruas muito estreitas ainda, que está na parte antiga, né, na chamada Baixa Pombalina, né, próxima região chamada Baixa Pombalina de Lisboa, está perto do Castelo de São Jorge, então uma área mais antiga de Lisboa, né, que foi destruída, como eu falei para vocês, foi reconstruída pelo Marquês de Pombal, para você ter uma ideia. O bairro foi reconstruído pelo Marquês de Pombal, depois do território de 1775, se não me engano, 79, coisa parecida. Mas aí tem toda uma aura em torno do bairro que o associa à cidade de Lisboa. Né? Me parece que tem alguns pontos aí em comparação com o bairro São José que você fala. Né? Lá, obviamente, tem a dimensão do patrimônio histórico, né? Tem a dimensão do patrimônio histórico, aí já não sei se acontece o mesmo com o bairro de São José,
mas eu acho que seria algo interessante para você pensar essa categoria da sociedade de bairro que ele fala, né? Sociedade de bairro. Acontece sim, inclusive tem até uma... A gente só tem 2 pesquisas aqui em Parnaíba sobre bairro, né? Sobre o bairro São José, que é a minha e a de outra mulher na história, no mestrado de História e Patrimônio, né? Que é daqui de Parnaíba, o mestrado daqui. Né? Então, assim, aqui ainda é muito escasso de pesquisas na área de sociologia, né, urbana. É um campo em aberto ainda, né? É um campo bem aberto, Até porque o curso de Ciências Sociais, né, ele foi instalado aqui na cidade, e ele foi aberto aqui na cidade em 2014. Né, em 2014, então ele é relativamente recente. É recente. Pois é, a maioria das pesquisas que nós temos, né, é na história, né, na psicologia, né, e são pesquisas, assim, bem... que assim, ajuda, né? Mas a gente sabe que teoria mesmo é diferente, né? Não tem como a gente trabalhar apenas com historiadores ou psicólogos. Né? A gente precisa de ciências sociais. Então, assim, né, para várias pesquisas, na verdade, né? Está se abrindo agora o campo da violência urbana, né? Tem muita gente estudando violência urbana aqui, né, na cidade, que é um campo que na verdade, está bem chamativo, né? E tem várias pesquisas, inclusive um colega meu de mestrado, né, e que faz doutorado, inclusive, na UFC, ele pesquisa sobre violência urbana, né, e está tendo uma grande repercussão, né. Sim. Mas, infelizmente, outras áreas, né, de pesquisa ainda está bem aberto, né. Sim, sim. O que eu vejo nas pesquisas de vocês, né, e dos demais que já se apresentaram na mesa anterior, depois o que a gente vai ver em seguida, é o debate sobre a produção do espaço, né? Eu acho que aparece, obviamente, mais em algumas, menos em outras e tudo, mas a gente está conseguindo trazer para o grupo esse debate, quer dizer, uma discussão que, de certa forma, vem sendo retomada, né, por vários colegas em vários centros, universidades e tudo, grupos de pesquisa, laboratórios, mas que a gente rearticulando, repensando as teorias e construindo os quadros analíticos mais renovados, né, e aí renovados, quando eu digo, abrindo as fronteiras mesmo da discussão sobre espaço, né? Por exemplo, por que não dialogar com Deleuze e Guattari, quer dizer, quais os ensinamentos que um Deleuze e Guattari, por exemplo, nos trazem, né, por exemplo. Então, é possível fazer esse diálogo, né, quer dizer, não tomar o espaço como algo dado, como algo bruto, né, quer dizer, mas algo também que, ao mesmo tempo que favorece, limita a ação social, né, então, isso na cidade eu acho que é importante a gente fazer isso e eu vejo que a gente está conseguindo fazer muito bem isso, né, eu lembrei aqui, por exemplo, da pesquisa do Guilherme, tem o Lucas que está fazendo isso também, né? E em algum momento a gente vai estar, talvez em algum momento do grupo, né, da nossa dinâmica e tudo, a gente vai estar pensando em talvez uma publicação mais coletiva nesse sentido. E aí eu acho que a gente pode amadurecer e amadurecendo esses aportes teóricos, né, os quadros analíticos, para a gente ir pensando em uma publicação futura, uma publicação coletiva, inclusive. Eu acho que o que a gente está vendo aqui, por exemplo, com a experiência do seminário, é um pequeno experimento, né, de como isso pode ser trabalhado, de como a gente pode ir amadurecendo isso obviamente que a gente tem as nossas redes do grupo, né, enfim, as plataformas, e ali é muito dinâmico, embora a gente tenha ali algumas diretrizes gerais do que o grupo pesquisa, né, que a gente pretende trazer para cá, cada pesquisa nova, por exemplo, o Fábio está entrando agora no grupo, ele já traz essa dimensão da produção do espaço, né, de forma talvez mais central, né, na pesquisa, sem, obviamente, esquecer, como ele fala, né, as dimensões simbólicas dessa construção, dessa produção, e de certa forma eu tenho incentivado isso também, né, quer dizer, de que forma a gente incorporar esse debate nas nossas pesquisas, né. A gente vai ter a próxima mesa no dia 19 de janeiro, Segurança Pública e Cidade, e, além de mim, o Frank Davis, né, o professor Frank Davis e o Giovanil, né, e aí eu vou ter a oportunidade também de compartilhar com vocês o que é que eu venho pensando em termos de presença do Estado e do chamado crime organizado, dos bandos armados, enfim,
os mercados ilícitos, que é um termo muito comum nos estudos sobre violência e segurança pública, nas margens urbanas, né? Mas eu vou mostrar, como vou mostrar para vocês, eu vou fazer isso sem cair numa sociologia da violência, por exemplo. Eu não pretendo fazer uma sociologia da violência, né? Mas, obviamente, eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês isso, que eu espero que em breve também saia um outro artigo, que é um artigo mais, digamos, mais elaborado, em relação ao que eu compartilhei há pouco com vocês, sobre o que eu venho pensando em relação a isso também, né? Uma certa produção do espaço nas margens urbanas, a partir do que o Estado e os mercados ilícitos têm feito, né? Enfim. Mas agradecer, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente deu conta de tudo, né? Agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, a presença de todo mundo aqui, né? A gente tem que ver, né, Wesley e Matheus, a questão da senha, né, no canal do YouTube. A gente tem que saber por onde é que anda esta senha. Caso a gente não encontre, a gente tem que fazer a recuperação dela. Eu não sei se o Guilherme lembra, ou depois a gente pode ver com o Giovanil também, para a gente fazer o lançamento daquele vídeo anterior, da primeira mesa, e depois já tem esse vídeo também para a gente fazer o lançamento e assim ir alimentando, né, nossa plataforma no canal no YouTube e divulgando mais ainda. Só para lembrar, a gente teve o primeiro vídeo lá do lançamento, quase 150 visualizações, é pouco ainda, pode melhorar, mas se a gente, na medida que a gente vai alimentando e tudo, a gente vai... olha, o Guilherme acha que lembra. Depois tu joga lá, Guilherme, no WhatsApp, tá? No nosso grupo. A gente vai divulgando à medida que a gente for alimentando, né? Então é isso, eu acho que o Wesley pode interromper agora a gravação, né? Agradecer Faço mais sim, uma vez ao professor. Flávio, a Vivi, tá certo. Agradecer as ótimas apresentações, as várias questões que eles nos trouxeram aqui, né? Que só enriquece mais ainda os debates do grupo. Lembrando para o Flávio tinha perguntado como é que vão... A gente tinha começado, Flávio, até com as reuniões. A gente teve uma primeira reunião, né? Mas depois surgiu a ideia de